20 anos separam o final da Primeira Guerra Mundial do começo da Segunda. Em 1918, chega ao fim a Primeira Guerra Mundial. Foi o maior morticínio que se conheceu até então. A Europa está arruinada. A Alemanha é a grande derrotada no conflito. E o Império Austro-Húngaro esfacela-se definitivamente. Do lado vencedor estão a França, a Inglaterra, os Estados Unidos e a Itália. Muitos historiadores acreditam que não se pode pensar na Segunda Guerra Mundial sem considerar o tratamento dado pelas nações vencedoras da Primeira Guerra aos países vencidos, especialmente a Alemanha. Em 1919, a paz é selada com a assinatura do Tratado de Versalhes, um dos vários tratados que estabelecem as regras depois da guerra. O Tratado de Versalhes estipula severas punições e obriga a Alemanha a reconhecer a própria culpa pelo conflito. Os Estados Unidos haviam apresentado antes um outro projeto de paz, bem mais brando com os perdedores. Os 14 pontos do presidente Wilson propõem uma paz sem anexações ou indenizações. Mas os ânimos contra a Alemanha ainda estão exaltados. A guerra fora mais longa do que se havia esperado. Os ódios deixaram marcas profundas no espírito de milhões de pessoas. A posição moderada dos Estados Unidos esbarra na Inglaterra e na França. Os franceses ainda remoíam a derrota de 1870 para a Alemanha. A Alemanha é então punida. Sofre grandes perdas territoriais. Perde suas colônias e a região da Alsácia e Lorena. O seu exército é desarmado e reduzido ao limite de 100 mil voluntários. Fica proibida de fabricar qualquer material militar. Além de tudo, é obrigada ao pagamento de pesadas indenizações de guerra. 132 bilhões de marcos ouro. Comícios irados são organizados em toda a Alemanha. Há revolta contra o tratado. Estudiosos acreditam que esta imposição, considerada humilhante pelos alemães, feriu os brios de seu povo. Isto ajudaria a compreender o nacionalismo radical que será despertado mais tarde, antes da Segunda Guerra. Os acordos de paz, feitos entre os países vencedores, prevêem a criação de um organismo internacional, sugerido pelos 14 pontos do presidente Wilson. Em 1919, surge a Sociedade das Nações, cuja função é arbitrar novos conflitos. Os tratados de paz, assinados ao fim da Primeira Guerra Mundial, se fizeram na ausência dos países perdedores. E, é claro, beneficiaram apenas os países vencedores. Será esta uma conexão visível entre as duas guerras mundiais? A Sociedade das Nações surgiu para impedir novas guerras, mas não tinha forças militares para impor suas decisões, ou seja, para impedir novas guerras. Muitos países dela se retiraram, inclusive os Estados Unidos, que foram os pais da ideia. A Sociedade das Nações acabou dominada pelos países vencedores da Primeira Guerra, que desejavam apenas perpetuar as desigualdades criadas por seus tratados de paz. Os problemas de guerra e paz não são os únicos do período. A questão econômica tem um papel fundamental. A Primeira Guerra Mundial coloca os Estados Unidos na posição de centro econômico do mundo. Os americanos são agora a grande nação credora e a Europa passa a depender de sua economia. Mas a euforia norte-americana
disfarça algumas tendências perigosas de sua economia. Os lucros crescem, mas a riqueza se concentra nas mãos de poucos. Em 1929, um terço de toda a renda pessoal do país pertence a apenas 5% da população. As vendas caem. O resultado é a superprodução. Em outubro de 1929, acontece o craque da Bolsa de Valores de Nova York. Os preços das ações despencam. É a famosa Quinta-feira Negra. Falências, desespero, suicídios tomam o lugar da euforia. A economia americana experimentou um processo especulativo que ocorre com economias em crescimento e ocorreu com outros países em outros momentos da história, embora não com consequências tão abrangentes. O processo é mais ou menos o seguinte: a economia começa a se aquecer, começa a ocorrer mais negócios, isso provoca uma valorização nos bens de uma maneira geral. Então, num primeiro momento, são empresários que compram esses bens para poder utilizar em seus negócios. Com o tempo, à medida em que essa escada vai subindo, especuladores entram no jogo e passam a comprar esses bens para revender logo em seguida, para tentar ganhar sempre um pouco mais. Então cria-se uma ciranda louca, uma pessoa compra por 100, vende por 110. A outra compra por 110, revende por 120. E perde-se a noção da realidade. Fica parecendo aqueles desenhos animados em que o gato sai subindo uma escada e de repente ele continua a subir, a escada acaba e ele fica no ar. Quando os investidores se veem no ar, descolados da realidade, percebem que os preços subiram muito acima do razoável, começa o processo inverso. Então, os primeiros começam a vender mais rapidamente para tentar fazer algum lucro. Então, se está em 150, eles vendem por 140. E daí, no momento seguinte, começa uma corrida. Porque quem fica por último, que nem no jogo do mico preto, morre com o mico. O que ocorreu nos Estados Unidos foi que todo mundo tentou vender ao mesmo tempo, os preços vieram abaixo, arruinando milhares de pessoas, milhares de empresas. Hoje em dia, as economias nacionais possuem já estruturas que impedem movimentos de tal ordem. Tem o Banco Central, que pode atuar com juros, tem o mercado de câmbio. Na ocasião, o capitalismo estava aprendendo ainda uma lição e aprendeu duramente, porque afetou o mundo durante muitos anos. Durante a década de 20, os Estados Unidos forneceram o capital que recuperou a situação europeia. Com a depressão, cessam os empréstimos. As nações dependentes da economia americana sentem a crise. O Brasil também. A economia brasileira se baseia na produção e exportação de café. Os Estados Unidos são o grande mercado consumidor. No Brasil, a crise internacional é a crise do café. Meu pai tinha uma fazenda entre Amparo e Serra. A fazenda tem 52 mil pés de café, 3 arqueiros de mato, virgem, pasto, invernada, gado, cavalo, burro, muitos animais. E, inclusive, uma casa na cidade de Amparo, numa das melhores ruas da cidade. E em 1928, mais ou menos por aí, ele não quis vender um café, porque ele mandava para Santos que ganhava um pouco mais. Deixou de vender a 40 mil reais por arroba, para quem não sabe, arroba é 15 quilos. Deixou de vender e mandou para Santos. O café abaixou, o governo, para segurar preço, segurou o café nas estradas de ferro. O café ficou 2 anos preso nas estradas. Foi vendido, 2 anos depois, em vez de 40, ele vendeu por 18. Aí não pôde pagar as dívidas que ele havia feito nesses 2 anos e não pôde pagar as dívidas, hipotecou a fazenda por 2 anos. Tinha cada 6 meses pagar os juros. Como não pôde pagar nem o primeiro juro, ele entregou a fazenda. A
crise econômica do café de 1929 trouxe consequências danosas para o conjunto da sociedade brasileira. Mas isso não quer dizer que ela tenha sido responsável pela crise da República Velha. O café, ao contrário, propiciou justamente a possibilidade de industrialização e urbanização em determinados centros brasileiros. Essa industrialização e urbanização é o sinal da modernidade no país, trouxe à cena da política novos agentes sociais que souberam pressionar os poderes da República Velha por novos direitos e novas demandas sociais. Acontece que setores conservadores, autoritários, por não suportarem as pressões da sociedade, acabaram encontrando a solução autoritária do golpe de outubro de 1930. Na Europa e nos Estados Unidos, as estratégias econômicas são repensadas. O novo presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt, monta uma equipe que reúne diferentes tendências. A partir de 1933, põe em ação um plano de reformas de base que se chamou New Deal, ou Novo Acordo. Com o New Deal, põe-se fim ao império do liberalismo econômico. O Estado passa a organizar a economia e a controlar os desajustes do capitalismo. A depressão econômica de 1929 mostra que, àquela altura, diversas nações já não dependiam mais da Europa, mas dos Estados Unidos, o novo centro econômico do mundo. No Brasil, essa dependência se reflete com a crise do café. Mas, mais do que isso, a depressão mostra a necessidade de rearticulação do capitalismo em nível mundial. Não é mais possível pensar na existência de um mercado completamente livre, sem regras mínimas de convivência entre os países e de sobrevivência das pessoas. Regras que estivessem acima da ganância descontrolada de proprietários e empresários. A busca de soluções para a crise consolidou projetos democráticos em alguns países, em outros, regimes autoritários. Nesse período, o tatear dos governos frente à depressão é um aspecto que dificulta as relações internacionais, um acelerador de conflitos entre os países. No próximo bloco, o fascismo e o nazismo ocupam a cena internacional. E o Estado Novo no Brasil. O período entre guerras assistiu à emergência de regimes autoritários em diversas nações: Itália, Alemanha, Japão, Espanha, Portugal e Brasil. Esses regimes foram chamados de diversas formas: fascismo, nazismo, integralismo. Mas, de maneira geral, são conhecidos por fascismo. Este nome vem do latim faccio, ou seja, feixe. O símbolo do fascismo italiano era um feixe de varas e uma machadinha, lembrando a antiga justiça romana. Os fascismos são considerados um tipo específico de estados autoritários, estados capitalistas de exceção. Eles proliferaram em momentos de crise e obtiveram um grau elevado de aceitação social durante parte do tempo. Mas no caso da Itália, Alemanha e Japão, o seu componente nacionalista e expansionista foi um fator de acirramento das tensões internacionais no período entre guerras.
Na Itália, após a Primeira Guerra, Benito Mussolini, um antigo jornalista socialista, emerge como defensor do militarismo e do Estado autoritário. Em 1919, cria grupos de combate recrutando marginais e desocupados. Esses grupos vão ser chamados de Camisas Negras. Em 1920, há um crescimento de grupos revolucionários. Greves estouram. Fábricas são ocupadas. Baseados no terror, os Camisas Negras invadem sindicatos e jornais e desencadeiam atentados contra líderes socialistas e comunistas. Em janeiro de 1921, é criado o Partido Comunista Italiano. No mesmo ano, Mussolini funda o Partido Nacional Fascista. Assustados com a ameaça comunista, setores da burguesia passam a ajudar os fascistas. Em 1922, Mussolini anuncia a marcha sobre Roma, com 30.000 camisas negras. Impotente, o rei Vítor Emanuel III convida Mussolini para formar um novo governo. Em 1924, os fascistas ganham as eleições com 65% dos votos. O socialista Giacomo Matteotti denuncia a violência e a fraude eleitoral. I fascisti invadono la sala e a bastonate impedirono all'oratore di aprire bocca. A Napoli, alla conferenza che doveva tenere il capo dell'opposizione costituzionale, l'onorevole Mendolo, che è costituzionale, sovversivo come voi. É assassinado após discursar no parlamento. Mussolini assume a autoria do crime e fortalece seus poderes com leis de exceção. A pena de morte é restaurada. Os opositores são perseguidos, torturados ou assassinados. Bem, o fascismo se transformou num movimento popular porque lançou um imaginário de fortes colorações sentimentais, emotivas e românticas. Basicamente, pregou a união de todos os segmentos sociais em torno da nação, que seria de um coral. Nesse coral, que seria a comunidade, todas as pessoas seriam integradas. Os camponeses, os marceneiros, os operários e os patrões. Fundamentalmente, o fascismo se colocava como uma revolução permanente, buscando sempre um aperfeiçoamento, entre aspas, da sociedade no nível educacional, no nível religioso, e, por outro lado, pregava a renúncia do cidadão em face aos bens materiais como o ponto nodal do seu imaginário. Essa renúncia levava o homem comum a se unir com o seu semelhante em torno de uma autoridade, que poderia ser a autoridade paterna, ou a autoridade do professor na escola, ou a autoridade do patrão na fábrica, ou a autoridade do ditador, formando assim essa nação onde não caberia, né, os comunistas, os socialistas, os liberais ou as nações que tinham outros tipos de regimes políticos e econômicos, como a União Soviética, Grã-Bretanha, etc. É um tipo de proposta altamente militarizada, altamente hierarquizada, altamente autoritária. No final da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha está derrotada, falida. A herança da guerra é terrível. A indústria está destruída, a economia arruinada. Em 1918, eclode um levante comunista. O governo e o exército se unem e esmagam o movimento. Seus líderes, Karl Liebknecht e Rosa Luxemburgo, são assassinados em 1919.
No mesmo ano, é proclamada a República de Weimar. Em fevereiro de 1919, abre-se a Assembleia Nacional. Uma nova Constituição é promulgada. A República de Weimar é definida como federalista, parlamentar e democrática. Mas a crise econômica caminha. O parlamento promulga leis de emergência para conter o desemprego e equilibrar o orçamento. Surgem diversos grupos paramilitares. Apregoam nacionalismo e racismo. É nesse contexto que se desenvolve o nazismo. Em 1919, Adolf Hitler vincula-se ao pequeno e obscuro Partido dos Trabalhadores Alemães, que no ano seguinte passa a ser Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, apelidado Nazi. Hitler é um orador carismático e sabe canalizar as insatisfações dos alemães. Com o tempo, mais e mais pessoas vêm às reuniões dos nazistas. É um momento de efervescência política. Os comunistas também crescem. A burguesia alemã sente-se ameaçada. Grupos paramilitares são formados para reprimir os comunistas. O exército é conivente com as ações destes grupos. O partido nazista também arregimenta suas tropas. Elas recebem a designação de SA. Em 1923, as SA já contam com 15 mil membros. A crise econômica piora. A inflação está fora de controle. No início de 1923, $1 vale 7.000 marcos. No final do ano, são necessários 130 bilhões de marcos para comprar $1. O dinheiro tinha desvalorizado tão rápido que alguns acham melhor vendê-lo por peso como papel velho. A Alemanha nunca havia passado por uma crise igual. No começo de 1923, o nazismo é um movimento poderoso. O partido conta com 55 mil membros. Em novembro deste ano, Hitler se alia a militares e tenta dar um golpe em Munique. O plano fracassa. Hitler é preso, mas seu nome ganha destaque nacional. É condenado a 5 anos de prisão, mas tem sua pena reduzida para 9 meses. Na cadeia, começa a escrever seu único livro, Mein Kampf, Minha Luta, que se transformaria na Bíblia nazista. A partir de 1924, com a recuperação econômica da Alemanha, cai o desempenho eleitoral dos nazistas. Mas a Grande Depressão, em 1929, reacende os conflitos. Voltam a crescer os movimentos extremistas, especialmente os nazistas. Filas de desempregados se formam. Nessa situação, muitos ouvem as promessas de Hitler. O desemprego gera a massa que engrossa o partido nazista. Em 1932, ele consegue maioria simples no parlamento e se torna a maior força política da Alemanha. Já não é possível governar sem os nazistas. Em 1933, Hitler é nomeado chanceler. Em fevereiro do mesmo ano, o Reichstag é incendiado. Os nazistas acusam os comunistas. A máquina de propaganda nazista entra em ação e inventa uma iminente sublevação comunista. O pânico é espalhado. As SA se transformam numa poderosa organização paramilitar. Com 3 milhões de membros, espalha o terror pelo país. Comunistas e judeus são torturados e assassinados.
Em 1934, morre o presidente Hindenburg. Hitler assume a presidência, fecha o parlamento e se transforma no comandante supremo das Forças Armadas. O nazismo triunfa na Alemanha. O nazismo se caracteriza por ser um movimento totalitário que acaba desencadeando forças de direita que acabam preponderando sobre o movimento. Essa ordem totalitária, ela nunca está pronta, inteiramente acabada. Ela precisa contar necessariamente, como contou, com um partido único, o Partido Nazista, que exclui todos os outros oponentes organizados. E essa ordem totalitária, ela precisa contar com um esquadrinhamento rígido da sociedade, de tal forma que mulheres, crianças, trabalhadores, todos estejam esquadrinhados. E quem não participa do movimento fica discriminado e se sente amedrontado diante da força de uma sociedade totalitária organizada. O aparecimento de estados fascistas provocou reações na Terceira Internacional ou Internacional Comunista. Seu 7º congresso, em meados dos anos 30, deliberou que o fascismo era um inimigo diferente e o mais perigoso dentre as nações capitalistas e imperialistas. E que na luta contra o fascismo eram válidas alianças dos comunistas com socialistas, social-democratas e progressistas. Isso deu base para a criação de frentes populares em muitos países, diversos setores unidos para derrotar o inimigo maior, o fascismo. Na França, em 1936, a Frente Popular eleita leva ao poder o socialista Léon Blum. No mesmo ano, liberais e socialistas eleitos assumem o governo da Frente Popular Espanhola, episódio que acaba desencadeando uma sangrenta guerra civil. No Brasil, a Frente Popular se chamou Aliança Nacional Libertadora. Aglomerava o Partido Comunista de Luiz Carlos Prestes e outros grupos de esquerda, contrários ao autoritarismo de Getúlio Vargas. Em 1935,